Formada em Pedagogia e bacharel em Direito, ela é ex-presa política e ativista dos movimentos feminista e de direitos humanos. Em 1981, ajudou a fundar a União de Mulheres de São Paulo. É autora dos livros Breve História do Feminismo no Brasil, pela editora Brasiliense, em coautoria com Mônica de Mello, e O que é Violência contra a Mulher. Também os cursos de direito sob a perspectiva de gênero e o que são direitos humanos das mulheres, outro livro com o selo da Brasiliense. O Arena Livre tem o prazer em receber Maria Amélia de Almeida Teles, Amelinha Teles, que é assessora da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e coautora do recém-lançado Da Guerrilha à Imprensa Feminista, a construção do feminismo pós-luta armada no Brasil 1975-1980, em coautoria com a professora Rosalina Santa Cruz Leite, pela Intermeios Casa de Artes e Livros. Vamos conhecer um pedaço dessa história que ainda está longe de ser inteiramente contada, seja num programa de TV, seja nas páginas dos livros. Conosco nesta arena, o deputado Adriano Diogo, do PT, e a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Muito obrigado, deputado. Bem-vinda, deputada. Muito bem-vinda, Melinha. Obrigado por dizer sim ao convite da TV Assembleia e do Arena Livre. Eu vejo no seu livro, e é bem patente, que a ditadura, né, que veio nos anos 60, exatamente quando a pílula anticoncepcional libertou a mulher para experimentar o prazer sem uma gravidez não planejada. Isso descortinou um mundo novo para as mulheres, um novo patamar, vamos dizer assim. Como foram os anos 60, sob o peso de uma ditadura e uma ânsia muito forte de liberdade de gênero. E como foi contar um pedaço dessa história nos dois jornais que nós vamos retratar aqui, o Nós Mulheres e o Brasil Mulher. Bem-vinda. Bom, obrigada aí pelo convite. Nos anos 60, as mulheres no mundo inteiro passaram a ter uma participação, de ter uma cobrança maior, quer dizer, a crítica ao machismo, ao patriarcado. As mulheres estavam e demonstravam a insatisfação de ocuparem assim um lugar invisível, um lugar de submissão, né? Isso aí vai ser muito forte na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E, inclusive, nos países socialistas também há manifestações de mulheres. Nesse sentido, assim, de buscar liberdade sexual, liberdade de ir e vir, liberdade de escolha, o direito de ser ou não ser mãe, todas essas bandeiras, né, vão surgir no mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil é uma contradição, né, que nós vivemos, porque nós estamos em plena ditadura. As mulheres participaram da luta contra a ditadura, né? Participaram ativamente. Eu acho que, se comparado com os dados de hoje da mulher na política, nós éramos muito mais na luta contra a ditadura do que nós somos hoje na política. Proporcionalmente, você vê hoje as mulheres ocupam aí no parlamento brasileiro 10%, por volta de 10%. Aqui, talvez isso ou menos, e nós fomos, assim, tem vários estudos que apontam a nossa participação, né, a participação das mulheres na luta guerrilheira, na luta clandestina, na luta de resistência à ditadura militar. Nós vamos encontrar por volta de 20%. Há lugares, cidades como Rio de Janeiro, 26%, nós somos 26%. Na própria guerrilha rural, que é distante, né, que acontece lá no Araguaia, no sul do Pará, nós vamos ser 17% são mulheres. Então, quer dizer, nós temos uma participação ativa e eu acho que todas as mulheres que participaram na luta contra a ditadura, elas tiveram que romper com aquele estereótipo da mulher submissa, da mulher dominada, da mulher, né, enfim, da mulher que não protagoniza. Pelo contrário, as mulheres protagonizaram, né, suas lutas. E, ao mesmo tempo, havia uma repressão que impedia toda a população de exercer seus direitos, de exercer cidadania, né? Então, nós vivemos uma contradição muito grande nos anos 60 e nos anos 70, principalmente, quando a gente
se descobre feminista e vamos buscar a construção desses 2 jornais que são, assim, os pilares... Emblemáticos, né? Que são os pilares daquele feminismo dos anos 70, né? Sim. Deputado Adriano Diogo, bem-vindo ao Arena Livre. Então, Amelinha, esse livro é muito importante, mas talvez fosse bom você começar a poder fazer uma retrospectiva, né, de como esses jornais, principalmente os jornais Brasil Mulher, foram formados. Era uma época interessante, que também tinha coisas ainda do fim da ditadura, a morte da Margarida Maria Alves. Não, isso é depois. A morte é depois. Nós vamos fazer o jornal em 1975, que é justamente no ano. Nós vamos lançar o número 0 em outubro de 1975, que é o mês que o Herzog é assassinado. O Herzog é assassinado em 1975. A Margarida Alves vai ser assassinada em 1983, quer dizer, já o período aí da imprensa feminista é 1975 a 1980. É esse o período. 75 é o Ano Internacional da Mulher. Jornais, exatamente. Por ser o Ano Internacional da Mulher, nós aproveitamos essa abertura, digamos, essa possibilidade, porque mulher é um assunto proibido no Brasil, você vai ver. Você vai ver, a realidade todinha, ela é a revista Realidade, que é uma revista da Editora Abril, portanto, da imprensa conhecida aí como não possível, né, de circular. Ela foi totalmente vetada um número porque falava da mulher, o que pensa a mulher brasileira. Então, o que pensa a mulher brasileira é um assunto proibido. O jornal Movimento, em 1976, vai ter a sua edição todinha censurada e vetada, quer dizer, ele não vai para as bancas nessa semana porque ele fala das condições da mulher no trabalho, da mulher no Brasil no trabalho. Então, era um assunto proibido. Então, nós, em 75, eu acho que é um desafio muito grande, as feministas, as primeiras, que a gente nem se autodefinia feminista de início, né? Fazer um jornal, trazer a situação das mulheres. E na luta, acho que foram 2 desafios enormes que a gente enfrentou, porque a gente trazia a luta das mulheres, a vida das mulheres, que era praticamente proibida, e também trazia a luta pela anistia ampla, geral e restrita a todas as pessoas perseguidas e presas pela ditadura militar por motivos políticos, né? Então, a gente trazia 2 temas proibidos, digamos assim, explosivos. No Brasil. E num momento em que no Brasil se matava. Você viu o Herzog assassinado, jornalista da TV Cultura, né? Vão ser assassinados os militares lá da PM, né? O José Ferreira de Almeida é assassinado, outros são desaparecidos, né? A gente vai aí ver quantos estão sendo desaparecidos, quantos militantes. E nós vamos para essa luta. Sim. Deputada Deci Brandão, bem-vinda à Arena. Muito obrigada. Eu queria, Amelinha, que você soubesse que para mim é uma honra extrema estar aqui nesse programa. Eu tive a oportunidade de assistir inúmeros eventos assim que você participou, falando, né? E a pergunta que eu vou te fazer é uma coisa até que se reporta a mais a minha vida mesmo, porque assim, eu não participei dessa luta pela ditadura, porque eu não era uma pessoa atuante politicamente. Eu era uma pessoa que vivia lutando pela sobrevivência, né? E na minha casa ninguém falava de política nem de revolução, nada disso. Muito bem. Tudo que você tem falado me dá, assim, uma emoção muito grande, porque você foi uma mulher que foi perseguida, torturada, que teve, sabe, inúmeras injustiças na sua vida. Lá naquela época, nós estamos em 2013, e você defende os direitos humanos, você defende a justiça, você está completamente atualizada nisso tudo que está acontecendo, enfim. E eu queria que você dissesse para mim, como é que você vê aquele
momento, tá, que aconteceu aquelas coisas que você teve um outro tipo de punição, porque hoje as coisas estão acontecendo, mas politicamente é completamente diferente. As pessoas fazem, pintam e bordam e nada acontece, né? O que está acontecendo é na sociedade, é na periferia, é aquela mulher, sabe, que tem o filho que está na droga ou que é assassinado, enfim. Eu queria que você fizesse uma ponte, sabe, daquela época e de hoje. Você continua falando dos mesmos assuntos de uma forma fantástica, né? Eu queria saber isso de você, maior curiosidade. É um desafio grande, né, Leci? Porque naquela época, eu coloquei aqui, uma época muito difícil. Nós construímos assim as primeiras bandeiras, vamos dizer assim, de luta, né, das mulheres e das chamadas liberdades democráticas, né, que a gente lutava pela anistia, pelo fim dos atos de exceção, pelo fim do ato institucional número 5, que ainda era vigente no país e que é considerado o golpe dentro do golpe, a ditadura dentro da ditadura, né? E também levantávamos a questão da luta por creches, da luta contra a alta do custo de vida, da luta pelo direito à saúde, e saúde das mulheres também. As mulheres também tinham direito à saúde, que são reivindicações que estão presentes hoje, né? A violência policial, a questão do racismo, a questão do machismo. Nós sempre combinamos essas lutas e levamos, você pode ver pelas capas dos jornais. Você vai ver o primeiro jornal Brasil Mulher, o que é? O primeiro, o número 0, uma mulher negra, jovem, grávida, brincando com uma criança. Ela era quase que uma criança brincando com a outra. E ela já era mãe e já ia ter um outro filho. Nós estamos discutindo o quê? Esse direito de ser ou não ser mãe, como é que exerce conforme a classe social, conforme a raça e a etnia. Nós estamos discutindo isto que está sendo discutido hoje, né? Eu acho que nós somos precoces, nós pautamos um Brasil que ainda tem muito o que fazer por aquela pauta dos anos 70 que nós travamos, né? Que nós construímos, que nós trouxemos, né? E que lutamos em defesa delas, né? Então, eu vejo muito assim, aquelas mulheres, nós fomos um jornal voltado para as mulheres da periferia. A nossa luta era a mulher da periferia. Você vai ver em cada página dos nossos jornais, tem a mulher negra, tem a mulher velha, né? Tem a mulher pobre, que é quase que eufemismo, né? Você falar de tudo isso. E eu me lembro, Leci, que nós fazíamos esses jornais e nós fazíamos de propósito mesmo, porque nós queremos falar dessa mulher. Essa mulher tem que ter visibilidade, porque essa mulher não existia. Ela não existia no cenário brasileiro, entendeu? E é sendo que essa mulher que constrói o Brasil todo dia. E nós fazemos questão, nós temos que mostrar essa mulher. E a gente ia na capa. Quando a gente ia levar na banca do jornal, o jornaleiro falava assim, mas como é que vocês querem vender um jornal desse, gente? Só mulher preta, pobre, tem que botar umas loiras. Eles falavam isso para nós, o jornaleiro. Para poder vender, chamar atenção, senão, entendeu? Mas nós queremos dar visibilidade a essas mulheres. Então, mas até hoje a mídia explora a figura da mulher. Para vender jornal, uma mulher bonita na capa, como era colocar a mulher pobre, envelhecida e rostos sofridos, pessoas que estariam bem à margem da mídia. Como era vender um jornal e vender a avulsa, de mão em mão, vender um jornal desse. Não, a venda era isso, porque olha, o nosso jornal ele é muito atual, ele começa em 1975, ele vai até 1980, mas hoje, 2013, ele é muito atual, né? Ele é um jornal que poderia ser hoje vendido, lido, discutido, como foi naqueles anos. Porque o trabalho de venda nosso era o seguinte, o jornal, ao mesmo tempo que a gente trabalhava para escrever o jornal, compor aquele jornal, porque era tudo composto à mão, né? Você não tinha computador, não tinha nada disso. Nós vamos fazer esse jornal, para ele ser vendido, distribuído, nós temos que fazer núcleos.
Tem núcleos aqui na periferia, na Zona Sul, na Zona Leste, que eram os nossos principais pontos, mas nós vamos ter núcleo lá em João Pessoa, lá em Paraíba, porque ele é nacional. Esse jornal é nacional. Ele não fica só aqui. No Rio de Janeiro, tem núcleo lá para vender, tem no Rio Grande do Sul, tem em Salvador. E a gente vai criando, porque o jornal Brasil Mulher é interessante, ele é diferente de nós mulheres na composição. Ele é uma frente de esquerda, são todas mulheres que militaram contra a ditadura, que participaram das lutas, inclusive da luta armada contra a ditadura, que foram presas, foram torturadas, e que a gente se reuniu ali, inclusive assim, a gente trabalhava de segunda a sexta, no sábado muitas de nós tínhamos que ir nos presídios, visitar os companheiros e companheiras, né, que estavam presos, e no domingo é que a gente fazia reunião, e fazia reunião o dia inteiro, para fazer esse jornal, né? Então era um jornal que ao mesmo tempo ele era a expressão de um grupo político, mas um grupo político voltado para a mulher pobre da periferia, mulher negra, e ao mesmo tempo era um instrumento de organização das mulheres, né? O primeiro 8 de março, durante a ditadura, porque foi em 1976, nós fizemos com esses jornais, tanto Nós Mulheres, nós chamamos a turma do Nós Mulheres ainda não existia no primeiro que nós fizemos, que foi em março de 1976, porque o Nós Mulheres também tem as mesmas características que o Brasil Mulher, em termos de conteúdo, mas ele nasce em junho de 1976, e nós já fizemos o 8 de março aqui, né, que nós vamos fazer aqui, com essas mulheres que a gente organiza, que a gente ajunta, tanto para falar o que deve ter um jornal para as mulheres, como é que nós vamos entregar esse jornal para as mulheres. Nós temos o nosso público são as mulheres, né? Sim. Deputado Adriano Diogo, aliás, deve ser muito difícil, né, ser feminista dentro das organizações de esquerda, tidas como machistas, né, deputado Adriano Diogo? Então, mas é isso que eu tentei fazer, a primeira pergunta, embora eu tivesse me perdido na cronologia, Melinha, embora fosse 1975, 76, que já era, digamos assim, uma outra fase da ditadura, mas a ditadura ainda estava fortíssima, estava matando, já começava a voltar do exterior o pessoal que tinha essa cultura do movimento feminista internacional, já começava, ou esse povo vem só depois? Porque a introdução da questão do feminismo é de um movimento internacional, né? Os símbolos, as cores, as datas, as bandeiras, né? Quem era esse grupo de mulheres que, junto com você, começou essa imprensa feminista, o movimento? Qual era o debate? Qual era a contribuição que houve? Que é uma coisa que você continua até hoje, Marcha Mundial de Mulheres, todas essas organizações feministas. Por que eu estou tentando chamar a atenção? Porque até a sua prisão, a relação com o PCdoB e com a guerrilha do Araguaia, depois outros afluentes foram entrando nesse curso desse rio, né? Exatamente. Desse movimento da contracultura. Eu queria que você pudesse falar um pouco. Olha, eu acho que no período, a minha pessoa aqui, eu vivi 8 anos na clandestinidade. São 8 anos e eu acho que esse período da clandestinidade é um período muito forte na vida da gente. É tão forte quanto a tortura, a prisão, porque é um período que você não pode ser você mesma. Você está dentro da clandestinidade, você está escondida dentro do seu próprio país. Você não pode mostrar a sua identidade, você não pode se apresentar como você, com suas ideias, né, com a sua vontade. Então, esse período eu vivi. Mas, ao mesmo tempo que eu vivia esse período, eu e outras pessoas viram, a gente sentiu isso, que aqueles anos 67, 68, principalmente, são anos que você vê a busca de novas formas de fazer política. Aquelas manifestações, principalmente de jovens, né, que são os estudantes, isso aí traz uma nova vida para quem vive na clandestinidade, né, que vive
com muito pouco oxigênio, né? E eu aprendi a viver com muito pouco oxigênio. E, de repente, ali arejou muito, né? Arejou muito. Eu acho que essa revolução sexual que foi feita no mundo nesse ano de 1968, ela reflete muito na vida da militância política de esquerda aqui no país, né? E aí eu vejo, por exemplo, o PCdoB era um partido que só tinha homens. Eu sempre militei só com homens. E depois de 68 é que eu comecei a ver mulher no partido, né? Interessante, não via mulher. E isso já traz uma nova experiência, uma nova discussão, né? E eu vou viver na prisão também um coletivo de mulheres, porque são várias mulheres presas de várias organizações, que eu acho que a prisão também ensina muito para a gente, né? É uma escola, e você vai conviver com várias experiências políticas, com várias visões de fazer a política, junto com mulheres. Eu saio da prisão e vou, de imediato, ter contato com essas familiares de desaparecidos políticos, porque 1974 é o ano do desaparecido político aqui no Brasil. A gente começa, só todo mundo que é sequestrado não aparece mais, some, né? E, ao mesmo tempo, as organizações já estão bastante fragilizadas, as organizações de esquerda, e as mulheres que vão saindo das prisões, elas não têm como ter a mesma militância de antes. E eu fui da imprensa clandestina, né, no PCdoB. Depois, eu sempre fui ligada à imprensa, por conta meus 8 anos na imprensa, fazendo o jornal A Classe Operária. Então, depois eu vou, quando surge essa oportunidade, eu me agarro nessa oportunidade. Melinha, 2 minutos do encerramento desse bloco, pano rápido sobre a questão do movimento, os homens de esquerda, o machismo e a dificuldade, inclusive, das mulheres em serem taxadas de cisões, de divisões dentro da esquerda, pré-anistia, como disse o deputado Adriano Diogo. A esquerda tinha medo do movimento de mulheres, do movimento feminista muito grande. Tinha medo, rejeitava. Achava que ia dividir a classe operária. Você imagina assim, uma família de trabalhadores. A mulher trabalhadora apanha do trabalhador. Vai denunciar o trabalhador? Como? Né? E você vai dividir, a família vai dividir a esquerda, vai dividir o movimento, né? E político. Então, a esquerda tinha medo. Bom, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre os 2 jornais de resistência da mulher, né? O Brasil Mulher e o Nós Mulheres. A deputada Alessi Brandão, inclusive, tem aí algumas capas memoráveis desses 2 jornais que a gente vai apresentar no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a Melinha Teles, que é ativista de direitos humanos, sobre a obra Da Guerrilha à Imprensa Feminista, a construção do feminismo pós-luta armada no Brasil, 1975-1980, que retrata o Brasil Mulher e o Nós Mulheres, jornais de resistência feito por mulheres e para mulheres, né? É importante falar sobre isso. A deputada Alessi Brandão, inclusive, está encantada com algumas capas desse memorável trabalho do Brasil Mulher e queria até comentar, deputada, por favor. Aliás, antes de mais nada, falar dos jornais de resistência que foram objeto do Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, o 17º prêmio. Eu vou ler aqui, deputado, com sua licença, o jornalista Raimundo Pereira, do jornal Movimento, Dom Angélico Sândalo Bernardino, do jornal O São Paulo e o Grita Povo, ligados à Igreja Católica Progressista, e o jornal O Berro, de Ribeirão Preto, por Vanderlei Cache, em memória, Áurea Moretti e Madre Maurina, apoiadoras do jornal O Berro, os grandes homenageados do 17º Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. Deputada Alessi Brandão. Que me chamou a atenção aqui, na página 175, já mostra a capa. A força da mulher da favela, né?
Porque as mulheres lideram a Associação de Favelados do Rio. Exatamente, foi isso. Porque, como eu te falei, o jornal, ele era feito e distribuído também no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, fora São Paulo, as mulheres que mais participaram foram as mulheres do Rio de Janeiro. E aí, numa favela, foi criada a Associação de Favelados e essa mulher ganhou. A eleição foi uma eleição direta, ela ganhou, né? Então, nós falamos, essa mulher que tem que ir para a capa, né? E ela deu capa no Brasil Mulher. É porque hoje a gente vê muitas mulheres nas lideranças, né? Nas associações de moradores, enfim e tal, tem muita gente, mas o interessante é que já lá... As mulheres sempre participaram, né? Eu acho que o nosso trabalho, eu acho interessante isso, o nosso trabalho foi dar visibilidade a essas mulheres, porque elas eram muito combativas, elas muito atiradas, elas iam à luta. Às vezes, por exemplo, essas questões de sexo que a gente ia discutir às vezes com elas, a gente toma o maior cuidado para discutir, porque tem a igreja, tem, enfim, tem a esquerda, tem a ditadura, que tudo era tão proibido, então a gente ia com cuidado. Elas chegavam lá e discutiam tudo abertamente, elas abriam a nossa cabeça. Nós aprendemos muito com essas mulheres. Eu acho que essas mulheres deram vida ao feminismo no Brasil. Eu até tem uma hora aí que nós fazíamos um capítulo, alguma coisa assim, o feminismo brasileiro tem cara própria. Aqui foi criado com cara própria, com as próprias mulheres, porque muita gente fala assim, veio da Europa, a Europa teve muitos movimentos, né, nos Estados Unidos e tal, teve. Acontece que esse feminismo que nós construímos, esse feminismo à brasileira, ele é muito inovador, e foram essas mulheres faveladas, essas mulheres da periferia, que ensinaram, mulher de sindicato, que vocês vão ver que tem um determinado momento que nós estamos, em tudo quanto é sindicato, discutindo a questão das mulheres. A gente enfrentando o machismo do sindicalismo, né? Que o sindicalista também é barra pesada, e nós fomos lá discutir com eles. Eu posso dar um exemplo que você está falando, que em 1971, quando um compositor da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira me levou na presença da ala para que eu fosse ser compositora, a pergunta que veio foi a seguinte: o que essa menina quer fazer aqui? O que ela quer aqui? Aí eu falei, eu vim aqui para aprender com os senhores, gostaria de aprender, que eu acho que aqui é uma universidade. Eu já faço música, já faço sambas. Tudo bem, então você vai ficar 1 ano no estágio, se você passar no nosso estágio, você recebe a carteira. Foi assim que eu entrei na Mangueira, em 1971. E você é pioneira, né, Leci? Você ensinou para muita gente, você é pioneira. Belinha, fala das castanheiras. As castanheiras são mulheres que vão buscar, dentro do mato, né, dentro da selva, elas vão buscar castanhas para vender. E essas mulheres... é num Brasil muito longe daqui de São Paulo. Então, quem faz política aqui não tem ideia do que acontece lá no norte, né? Essas mulheres eram lá do Pará, daquela região, e as mulheres aqui, vamos dizer assim, que faziam o jornal, eu me lembro que eu fiz muita discussão, porque como eu venho de uma organização política de esquerda que tinha o campo como prioridade, trabalhar com as questões do campo. Então, eu sempre fui muito voltada para o campo, né? Para a questão da reforma agrária, E aí eu vi essas mulheres fazendo esse trabalho de pegar castanha, porque isso é um trabalho árduo e são muito exploradas. Porque você tem que catar, inclusive vai a família inteira, até as crianças elas levam para ficar catando, enchendo latinha, para vender latinha, entendeu? Vende aquilo por nada. Litros. Por nada, né? E aquilo... E aqui nós vamos comprar castanha caríssima, né? Exatamente. E vai ser exportada e tudo mais. Então, eu falei assim, não, tem que falar das castanheiras. E todo mundo, mas o que é isso? Para que falar de castanheira, gente? Quem é que está preocupado com castanheira? Quem é que vai ler matéria de castanheira?
Falei, não, mas nós não estamos preocupados assim, nós queremos criar leitores para a realidade brasileira. Essa é uma realidade brasileira, as mulheres castanheiras. Então, essa matéria eu batalhei muito e fui eu que fiz, eu dei toda a matéria que fala, e que, aliás, é só o Brasil Mulher que fala do problema do campo. Porque eu era dessa organização, né, que era o PCdoB, na época era voltado para o campo. Então, eu vou estar sempre trazendo isso. Mas era interessante, assim, que tinha muita divergência, porque você imagina, uma matéria dessa dá muita divergência. Nós temos outros assuntos para tratar. E tem mesmo, né? Assunto não falta, né? E você vai priorizar a castanheira, então era uma discussão imensa que se fazia ali, que podia durar dias, também não tinha importância, porque para nós a gente não estava preocupado. Virava assembleia, parecia reunião de partido, para ver qual que era a linha política, mas existia muita democracia, quer dizer, as argumentações que cada mulher ali que integrava aquele grupo apresentava eram muito ouvidas, debatidas, consideradas, e não tinha esse negócio de trucidar, vamos impedir dela se manifestar. Claro que eu tinha que usar uma argumentação bem pensada, né? Não, claro. Deputado Adriano Diogo. Amelinha, eu queria que você, como consequência de toda essa luta das mulheres e tal, que você deu sua vida para isso, fez o trabalho das promotoras populares, eu queria que você abordasse 2 temas de hoje, da atualidade: violência contra a mulher e gravidez na adolescência. São 2 temas também que nós começamos lá e que são presentes hoje de uma forma muito intensa, porque conforme a gente conseguiu que esse problema fosse a público, né? A violência contra a mulher era um problema de natureza o quê? Privada, né? Ninguém podia falar disso, né? Era como se fosse aquela história, briga entre marido e mulher não se mete com mulher, era assim que se tratava a questão, né? Então, essa questão foi tratada desde aquela época e veio à tona, e hoje eu entendo que hoje é a principal bandeira que nós temos que enfrentar. O movimento feminista, o movimento de mulheres, o movimento democrático, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, que hoje nós estamos num Estado democrático. Então tem que enfrentar, porque as mulheres, os dados são estarrecedores de violência contra a mulher, né? As mulheres, elas são espancadas, e assim, a violência contra as mulheres porque são mulheres, né? Elas são espancadas, seja dentro da família, seja no trabalho. Exatamente. Existe o assédio sexual, que é muito presente, e chega-se até ao femicídio, né? Que é o assassinato de mulheres, que o Brasil é um dos países... o Brasil, essa pesquisa feita pelo Mapa da Violência, e pelo IPEA, que é feita em 2012, o Brasil fica em 7º lugar. A cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil, Amélia? A cada 1h30 uma mulher é assassinada. A cada 1h30 uma mulher é assassinada por violência de gênero, ou seja, aquela violência que se dá por ela ser mulher, não é por outro motivo. Então, essa violência está muito presente, ela está presente na mídia, né, na publicidade, ela está presente na rua, ela está presente nos eventos, aí os programas chamados programas de humor, ela está presente, ela é simbólica, ora ela é direta, então a violência está aí, né? Em relação à gravidez na adolescência, que o Adriano perguntou também, essa questão também está presente, né? Ela estava presente lá atrás. Quando o jornal começa, é quando a gente começa a discutir o que é a adolescência. Porque a minha geração praticamente não existia adolescência. Ou você era criança ou você já era adulto. Aí começou a ter a adolescência. E nós começamos a ver que as mulheres tinham filhos, muitas mulheres tinham filhos muito jovens. E quando elas têm um filho na adolescência, porque agora a gente vê tem casos de crianças, né, sendo grávidas.
essas mulheres, elas perdem uma boa parte da vida, porque ser mãe tão jovem assim, a maternidade ela é boa quando é na hora adequada, quando é escolhida, quando é decidida de forma democrática. Agora, quando ela é dessa forma, assim, é uma reflexão maior, ela acaba sendo prejudicial para as mulheres, né? E as mulheres ainda, eu acho que ainda hoje, nós temos muito pouco acesso, não é informação, talvez informação precisa ter, mas a gente tem que ter acesso a uma orientação, condições de escolha, acesso aos métodos contraceptivos de uma forma mais democrática, porque há muita discriminação ainda dentro do serviço de saúde. Eu vejo jovens, assim, adolescentes, falando que elas vão lá pedir um método contraceptivo e a profissional ou profissional que as recebe no serviço fala com elas assim: mas manda sua mãe vir aqui, que você é muito nova para pedir um método contraceptivo. Né? Quer dizer, em vez de fazer uma conversa com ela, em vez de orientar, e até distribuir o método contraceptivo. Né? Então, eu acho que são assuntos presentes, viu, Adriana, que são muito pertinentes no momento atual. Deputada Alessi Brandão, sua pergunta. Eu queria falar sobre a Comissão da Verdade, né, aqui da Assembleia Legislativa, que o deputado Adriano Diogo tem, assim, conduzido de uma forma muito, muito séria, muito responsável, muito justa, e você faz parte, né, dessa comissão e tem tido também, assim, uma atuação fantástica. Infelizmente, a gente não pode acompanhar em função de uma série de coisas também que acontecem aqui dentro que a gente tem que dar conta. Eu queria que você falasse um pouco dessa comissão, como é que está aqui dentro da Assembleia. Bom, aqui é uma oportunidade que eu tenho, assim, de parabenizar o Adriano, o deputado Adriano Diogo, porque o trabalho que é feito na Comissão da Verdade é graças a ele. Essa comissão é a primeira do Brasil que faz audiências públicas abertas. Quer dizer, e que audiências? Que audiências. Quer dizer, trata dos temas de tortura, de violência, de sequestro, de desaparecimento, enfim, daqueles órgãos de repressão, DOI-CODE, DOPS, enfim, tudo aquilo que é um assunto extremamente pesado, mas que faz parte da história do Brasil, é colocado em público. Quer dizer, qualquer pessoa tem acesso, pode dar sua opinião e, ao mesmo tempo, pode também acolher essa informação, esse conhecimento, né? Então, a construção da verdade feita de forma muito coletiva, muito pública, que eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse é a principal característica dessa comissão. Longe de querer queimar etapas, mas eu queria falar sobre a questão do trabalho fotográfico desses dois jornais, em especial do fotógrafo Chico Rezende e essas capas memoráveis, como foi retratar o Brasil e as brasileiras por meio das páginas do Brasil Mulher. Olha, o Brasil Mulher, nós até falamos aí no livro, né? Eu e a Rosa. Nós falamos, foi um jornal que teve a sorte de contar com a colaboração, porque é importante falar isso, que todos os jornais são feitos assim, voluntariamente, né? Ninguém tem salário para fazer esses jornais. E o Chico Rezende era um jornalista lá de Londrina, e ele se dispõe a fazer fotos para um jornal. E ele faz fotos de mulheres. Eu acho que tem fotos, essas fotos lindas, essa mulher negra no número 0, essa mulher idosa no número 1 aí, que é uma mulher idosa. Tem uma contracapa que ele coloca uma retirante, ela vem lá de Minas Gerais e ela está andando pela estrada e tem uma hora que ela senta na rua, na guia assim, né, de uma calçada, e o marido dela arranja não sei aonde um vidro de esmalte para fazer a unha do pé. Ele vai fazer a unha do pé
da retirante. E a retirante ainda pede para a repórter, né? A repórter está passando, o Chico está passando, tira a foto, e ela pede assim, olha, fala com o governo que desde que eu vim de Minas Gerais, não adiantou nada para mim, minha vida não mudou, porque ela vem de Minas Gerais... Querendo mudança. Querendo mudança, com a esperança de mudar a vida. E ela pede para a repórter, fala, ó, repórter, põe isso aí para mim. E está escrito no jornal exatamente esse pedido dela, né? Sim. Deputado Adriano Diogo, estou inaugurando aqui uma parte do programa com breves perguntas, breves respostas. Temos só 5 minutos antes do encerramento. Amelinha, o Brasil mudou muito, evoluiu muito da ditadura para cá. Mas às vezes eu tenho a sensação que a gente deu um salto da ignorância absoluta para a ignorância relativa. O nível de consciência das pessoas aumentou muito, né? Essa consciência coletiva, essa consciência do feminino. E você, por várias vezes que fez seminários e tal, desenvolve uma corrente teórica importante do movimento feminista, que é a história da vida privada, né? Que a visão da história da vida pública seria a versão dominante da história oficial, a história dos homens. E que uma grande contribuição do movimento feminista seria a história da vida privada, das relações, dos filhos, da hereditariedade, do corpo. Você podia falar um pouco sobre isso, por favor? Olha, falando rapidamente, né, essa preocupação nossa das feministas é que nós precisamos transformar a vida. E a vida do dia a dia, a vida do cotidiano tem que ser transformada. Não basta um discurso lá na frente, uma política, um poder aparentemente democrático, se esse cotidiano não for revelado, não for transformado, não for sentido. Porque nós vivemos o cotidiano. A política lá em cima é a política para consolidar esse cotidiano. Mas ela tem que conhecer. Esse cotidiano tem que ter visibilidade, tem que ser revelado. E eu acho que basicamente essa é por isso que nós trouxemos assuntos tão espinhosos para a realidade brasileira, mas tem que tratar. Violência contra a mulher, o direito de ser ou não ser mãe, sabe, o fim da discriminação, porque são vivências do dia a dia. Deputada Alessi Brandão, uma breve pergunta antes das considerações finais da Melinha. A mulher que está na mídia, você acha que essa mulher está tendo compromisso com as questões reais das mulheres brasileiras? Bom, a mídia ainda vê a mulher como objeto sexual, né? Ela é um objeto de cama e mesa, né? Ela aparece na mídia, de um modo geral, para reforçar aquele estereótipo. É a mulher branca, é a mulher que tem peito e bunda, é aquela mulher, né, que é um estereótipo, não é a mulher do nosso cotidiano, né? Não é a mulher que está na rua, que está correndo para pegar um ônibus, para pegar o metrô, pegar o trem, que corre para o trabalho, que volta, leva o filho para a creche. Não é essa mulher ainda que a mídia retrata. A mídia falta muito para ser democrática. Melinha, ainda sobre a questão da mulher, desse protótipo de mulher erotizada e liberada, o aprendizado que ficou. Há entrevistas aqui, por exemplo, de mulheres dizendo que o pior trabalho é o trabalho doméstico. Como aquela entrevista que a mulher fala, eu termino de lavar uma xícara, 5 minutos depois, olha, ela está lá. Houve alguma mudança de lá para cá? Nós já temos leis, né, para domésticas, mas a divisão do trabalho dentro de casa ainda é um tabu. Isso não mudou 40 anos depois. Isso não acontece. Isso aí está presente hoje, é um tema atual, que pouca gente discute e que tinha que ser discutido na política brasileira. A divisão das tarefas domésticas de forma igualitária, né? De forma que participassem todas as pessoas que vivem naquele espaço doméstico. Sim. Sua saudação, deputado Adriano Diogo. Eu acho importantíssima a contribuição que vocês sempre deram
e você em particular, Amelinha, eu tenho que fazer um agradecimento público ao trabalho que você faz na Comissão da Verdade ao longo desses 40 anos da sua trajetória na busca da memória, verdade e justiça. Embora você tenha dito que a representação da mulher depois do férmino da ditadura não tem a mesma proporcionalidade, tanto é que a gente praticamente só tem uma deputada, não é só uma deputada negra, tem várias deputadas. Mas se me perguntar qual é a deputada de São Paulo, eu vou falar uma, Alessi Brandão. Então são poucas, né? Porque às vezes a mulher é eleita, mas ela não desenvolve o papel da mulher, nem da luta feminina, nem da negra. Então não adianta, não basta ter nascido mulher para fazer a representatividade da luta. Tem que ser mulher na luta, mulher na luta. E é isso que você representa, por isso que a gente valoriza tanto o seu trabalho. Muito obrigado. Sua saudação, deputada Alessi Brandão. Agradecer a você por essa oportunidade e dizer para a Amelinha que essa entrevista hoje foi mais um aprendizado para a minha vida. Quero dizer publicamente que já aprendi muita coisa e aprendo com você. Quando você fala, eu fico prestando assim muita atenção e normalmente eu me emociono, porque você fala da história desse país, sabe, de uma forma muito real, de uma forma legítima. Que Deus te abençoe cada vez mais e o deputado Adriano Diogo por tudo que ele tem feito aqui nesta Casa Legislativa. Amelinha, 1 minuto de considerações finais. Eu peguei na página 153 a militância apaixonada. Está faltando isso para a mulher de hoje? Não, está faltando para os homens também. Nós tínhamos uma paixão, né? A nossa geração de militantes políticos foi com paixão. Acho que política tem que ter paixão, né? Senão não faz sentido. O que faltou dizer? Só. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Amelinha, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Vamos falar da militância, dos direitos humanos e das mulheres. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adriano Diogo. Muito obrigado, deputada Alessi Brandão. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.